medicamento que age no famoso GABA e é usado tanto pela psiquiatria quanto a neurologia. Hoje eu vou falar sobre o topiramato. Antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e encaminhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Eu sou a doutora Júlia Trindade, médica psiquiatra. E esse é o canal Tudo sobre Psiquiatria. O topiramato é um medicamento que foi criado para ser um antiepilético e ao longo do tempo ele começou a ser usado com outras indicações. O topiramato não se sabe exatamente ainda como ele age. Sabe-se que pode ter uma relação com os canais de cálcio e isso aumentar a produção do GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Então o GABA, inclusive já tem vídeo aqui no canal, ele diminui aquele que está em excesso. As indicações do topiramato são essencialmente enxaqueca, então ele é um medicamento que é usado para prevenção de enxaqueca. Ele não é um medicamento usado para crises de enxaqueca. Então, pessoas que têm quadros recorrentes de enxaqueca, o topiramato é uma das medicações que pode ser usado. Além disso, ele é usado para epilepsia, então para quadros de convulsão, que pode ser usado em associação ou então isolado, e também transtornos alimentares. O topiramato ele tem uma característica de diminuição de compulsão, ajudar nesse controle do comportamento compulsivo. Alguns outros usos é o que a gente chama de off-label, então na compulsão pelo álcool, no transtorno bipolar, apesar das evidências em relação ao transtorno bipolar não serem muito boas, então ele não é uma das primeiras escolhas, em alguns casos, exceção, às vezes é usado. Efeitos colaterais mais comuns do topiramato: fadiga, peso no corpo, perda de apetite, tontura. Tem um efeito colateral que é bem comum, que é uma sensação de formigamento. E tem algumas pessoas que elas chegam a relatar que parece que tem uns fios nas pontas dos dedos, às vezes choques ao longo do corpo. Em alguns casos, pode também, pacientes que têm história de cálculo renal, tem que ter cuidado no uso do topiramato. Tem que cuidar a interação com anticoncepcionais e é um medicamento contraindicado na gestação. Inclusive, foi atualizado a bula em relação ao topiramato, que ele é considerado um medicamento hoje teratogênico, então ele tem risco de má formação. Então, mulheres que usam o topiramato não podem engravidar. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Cuidado com a interação com outros medicamentos anticonvulsivantes, então sempre tem que ver essa associação, mesmo para tratar a epilepsia, então tem que ter cuidado na interação entre os dois, cuidado na interação com o álcool e, como eu já falei anteriormente, com os anticoncepcionais. Temos o medicamento referência, o Topamax, e temos similares, como o Amato e Elst. As apresentações de 25, 50 e 100 miligramas. A indicação terapêutica que vai definir qual que é a dosagem. Normalmente se começa com uma dose mais baixa e vai se fazendo um ajuste gradual até estabilizar o quanto a gente precisa de resposta desse paciente. O uso em idosos tem que ser feito com muito cuidado pelo risco de efeitos colaterais. Então, se for usar, cuidar na dose, então a gente idosos usa doses mais baixas, não se pode usar em criança, o uso é a partir dos 18 anos e gestante totalmente contraindicado. Já usou essa medicação? Conhece alguém que usa? Vou contar uma coisa bem especial para vocês. Eu já usei o topiramato porque eu tinha enxaqueca de repetição e eu fiz profilaxia. E esse efeito colateral dos fiozinhos saindo da mão eu tinha, e ainda tive um efeito colateral que foi uma mudança no paladar, que era bem diferente. Usei por um tempo, depois as minhas crises melhoraram, então isso é algo bem pessoal compartilhando aqui com vocês. Conhece alguém que usou esse medicamento? Tá usando? Como é que tá o efeito colateral aí? Conta aqui que eu quero saber e te encontro no próximo vídeo.